começar a entender que o Senhor está nos despertando e nos preparando. Todas essas mensagens, todas essas palavras têm sido um despertar e um preparo para nós. Todos nós precisamos estar atentos ao que Ele tem falado com cada vírgula de cada mensagem. É um louvor que a gente canta, é uma oração que é feita, é uma palavra que Ele usa um profeta a dizer. São coisas que Ele tem usado e falado tão profundamente que nós precisamos estar prudentes. E como é isso? Vamos lá desleixar isso. Prudente significa guardar a sua palavra, estar vigiante, estar alerta, estar buscando sem cessar, estar na presença dele, sabe? Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não deixar que o engano bate a nossa porta. São tantas coisas que essa palavra transmite e revela. Imprudentes são aquelas pessoas que, mesmo estando na presença dele, como a gente viu, as 10 eram dele. As 10 estavam sendo preparadas para ir. E as 10 tinham as lamparinas. Mas 5 se prepararam de fato de verdade. E as outras 5 dormiram e descansaram, achando que esse dia nunca chegaria. Mas esse dia está prestes a chegar. E o que nós estamos sendo? Porque depois a gente pode até pedir ajuda, mas não vamos ter. A gente já sabe que a salvação ela é individual, cada um cuida da sua. Mas como diz o apóstolo Paulo, eu posso animar você, eu posso orar por você, eu posso estender as minhas mãos por você, mas eu não posso te salvar. Eu posso ser um canal de Deus para a sua vida, sendo usado para você, mas eu não posso te salvar. Pois a salvação, como a gente acabou de ver, cada um cuida da sua. As nossas lamparinas é o nosso coração. Ele precisa estar aceso. Com as brasas vivas do altar. Com o fogo que vem do Espírito. Ele precisa estar incendiado. E não morno. Se você prestou atenção nessa leitura, as outras 5 falaram, as nossas lamparinas estão quase se apagando. Significa, elas quase não tinham o suficiente para mantê-las acesas, muito menos à espera da chegada do noivo. Quantas vezes a gente acha que estamos fazendo o suficiente? Quantas vezes a gente acha que estamos fazendo o que é para fazer e na verdade não estamos fazendo? Eu já disse que o fato de a gente estar na igreja não significa tudo, gente. O que significa é o quanto de Deus nós estamos armazenando dentro de nós e o quanto dele estamos descobrindo. Existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor e nem o conhecem de fato de verdade. Mas estão por temer ao inferno, estão por temer Satanás e estão porque querem benefícios, mas não pelo fato de quem ele é. E isso vai de líderes a simples membros. Nós precisamos ficar atentos a esse sono dessa dormência, porque elas dormiram. Elas adormeceram no meio do processo. Só que as 5 prudentes, elas foram para o processo preparadas. As outras 5 não. Quando elas acordam, não só as lamparinas delas estavam acesas, como elas tinham óleo suficiente para a caminhada até o noivo. As outras não. Foram sem estar preparadas e ainda não levaram o preparo para permanecer. Isso é um despertar para nós. Estamos vivendo os últimos dias da face do Senhor da terra. Ele pode voltar amanhã, como pode voltar daqui a 1000 anos. Nós não sabemos. Um dia para ele é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Mas o que sabemos é que enquanto nós estamos aqui, precisamos nos preparar. Nos preparar, porque não sabemos o dia de amanhã. Eu estava vendo um vídeo que apareceu para mim no Instagram, de pessoas que subitamente estão morrendo. Pessoas com microfone, jornalistas, pastores, mulheres, entrevistando, morrem. É Jesus voltando, gente. Nós não sabemos se estaremos ainda hoje de pé. Então, como que iremos? Nós não sabemos o dia da manhã. Aposta, que palavra, meus amores, é o despertar a igreja. A noiva do Cristo precisa estar preparada. A noiva do Cristo precisa ouvir os seus mandamentos, guardar e se preparar. Se preparar guardando a sua fé, como diz Provérbios, diz, guarda o seu coração, pois dele procede a vida. Como o nosso coração tem sido enganado, como o nosso coração tem sido levado para todos os tipos de sentimentos, ao invés de que ele só tem que ter um habitando, que é o Senhor. Como a nossa mente tem estado tão cheia de tanta coisa, ao invés de ela
está cheia somente das coisas que vêm do alto, como diz a palavra. O ser humano, ele padece por não conhecer, mas ele também padece por não querer conhecer. Eu uso o termo da Academia da Fé porque é onde a gente estuda, é onde a gente está, é onde todo mundo, uma vez no mês eu estou lá, sabe? A gente tem essa aliança, esse caminho. Gente, mas a Academia da Fé não é tudo. Você pode ter o que você tem lá dentro da sua própria casa. Basta você pegar a Bíblia e estudar. Eu não preciso esperar um dia para ir para a Academia da Fé. Eu não preciso esperar um dia para eu ser um pastor para eu poder estudar. Eu tenho que conhecer as verdades desde o momento que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Quando eu não faço esse preparo, eu padeço. Quando eu não faço esse preparo, eu sofro. E aí eu sou levada por muitos ventos de doutrina, como diz lá em Efésios. Porque tem habilidade de soar como verdade, mas eu não conheço a verdade. Então eu vou viver o que eu penso que é verdade, achando que é verdade. E ao invés de me aproximar dele, eu estou cada vez mais distante da verdade. Automaticamente eu estou cada vez mais distante dele. E sinceramente, a mentira está sendo tão confortável e soando tanto com verdade que existem líderes preferindo viver uma mentira, mesmo sabendo lá no fundo, porque não tem essa não. Se tem o Espírito Santo, ele fala. Ele incomoda. Ele diz, não é isso. Você está fazendo, mas não é isso. Aí a gente prefere achar que essa voz que está nos incomodando é na nossa cabeça e fazemos o que faz de agrado para nós. Sendo que o que é de agrado para nós está nos afastando dele. O que a gente acha que é da nossa cabeça é o Espírito Santo falando. E por que eu não consigo discernir? Porque eu não guardo os seus mandamentos. Se eu não guardo os seus mandamentos, eu não os conheço. E se eu não os conheço, eu não sei quem é ele. Entendem isso? A gente precisa ser prudente. Essa passagem pode ser que eu volte nela mais vezes, porque essa passagem eu nem estou entrando nela como deveria. Eu estou passando por ela. Mas essa passagem das virgens é um despertar para toda a igreja mundial. Nos últimos meses, a nossa igreja está do jeito que vocês estão vendo. Algo muito interessante. Muito interessante. Só que não é só aqui. Só que por que a gente sente? Porque aqui tem pouco. Tem lugares que tem muito. E que por mais que eles relatam, saíram tantos, deixaram de vir tantos, a gente não percebe, porque é tanta gente, né? Mas aqui é pouco. Então quando não falta, meu Deus, gente. Teve um domingo que a Larissa subiu aqui para ministrar e falou, apóstolo, o domingo foi terça. Terça, né? Só tinha eu, ela, o ministério. Eu acho que Camila, né? Mas ninguém. Ela, apóstolo, eu preparei uma ministração para minha filha, ministro que serve para ministrar para o Senhor. Você vai adorar para o Senhor, depois o povo vai chegando. Mas no início a gente ficou assim, cadê o povo, Jesus? Mas não é hora de ficar, por quê? Não, é hora de olharmos para Cristo, ouvir a sua orientação e fazer o que Ele nos manda e não o que o nosso raciocínio fala. Porque a nossa vontade é fechar as portas e achar a igreja acabou. Igreja, gente, é aberta por Cristo e é fechada por Ele. Há muitas igrejas sendo abertas que não foi Ele que abriu. Não dura nem um ano. E se passa de um ano, passa daquele jeito. Porque a igreja que Ele abre, né? Vou abrir comigo. A igreja que Ele abre, ninguém fecha. E a igreja que Ele fecha, ninguém abre. Então, se a gente está aberto ainda, vocês não pararam para pensar que isso é Deus. Porque se fosse depender de nós humanos, com certeza essas portas já estariam fechadas, essa placa já teria sido arrancada e a gente já estaria fazendo outras coisas. Mas ainda bem que não é o homem, e sim Deus. Então, eu preciso trazer esse despertar, porque dentro desse contexto todo que eu estou falando, o engano está atuando. Se eu, como pastora, não ficar ligada, eu vou ser levada pelos acontecimentos, pelo engano, pelo que os meus olhos estão vendo, pelo que o meu coração sente. Então eu preciso trazer a verdade à tona e entender. Entrega teu caminho ao Senhor, eu já entreguei. Descansa nele e confia, eu já fiz. Então, estamos no caminho. Já entendi, quem abre é Ele, quem fecha é Ele, ok? Então vamos embora, vamos continuar. Eu não vou olhar para a circunstância, eu não vou deixar a circunstância me dominar, eu não vou deixar as muitas falas me dominar, eu preciso ouvir uma única fala que é Jesus. E dentro desse contexto, como falando da igreja, talvez você está vivendo um contexto.
Talvez você está vivendo um momento que precisa ser despertado, que precisa acordar, que talvez esse momento ao qual você está vivendo não é o Senhor, esse sono. Há um sono. Quando eu fui pesquisar sobre um sono, sobre a igreja, veio logo em Efésios 5. E eu estou estudando, então a gente vai entrar nele já. Eu estou em Efésios 5 ainda, eu não saí dele. E em Efésios 5 é uma revelação que Deus trouxe para Paulo sobre a igreja, sobre o fim do tempo, sobre o amor de Deus, sobre a revelação de Jesus, sobre quem Deus é. Está dentro tudo de Efésios 5. E aí você começa a ler o contexto, você vai procurando os versículos que tem concordância, você vai ficando doido. Porque é um sono mundial, espiritual, maligno, que está sobre o mundo. E que Satanás está levando escolhidos de Deus a estar. Quando você fala de sono, você pensa que a pessoa está dormindo, né? Não, gente. Você pode estar acordado com seus olhos físicos abertos, mas o seu espiritual, ó. Tudo está acontecendo e você não percebe nada. A atmosfera muda e você não percebe. O inferno está operando e você não percebe. Seus pés estão indo para caminhos aos quais o Senhor não quer e você não percebe. Por que não percebemos? Porque estamos dormindo. E aí Paulo vira e fala: desperta, pois o tempo é chegado. A noite chegou. E começa. E eu falei: meu Deus, desperta. A gente precisa despertar. E trazendo essa passagem assim por 20, das 10 virgens, eu falo 5 porque só 5 subiu, mas as 10 eram escolhidas, as 10 foram chamadas, mas só 5 subiu. Abre para nós o despertar. Não perca tempo, gente. Não perca tempo. Todo o tempo que você tem, se dedique em conhecer o Senhor. Está fazendo uma unha? Põe uma palavra para ouvir. Sabe? Está arrumando a casa? Põe uma palavra para ouvir. O segredo não está só nos louvores, ele habita nos louvores, mas o segredo para te manter está na palavra. O quanto você puder conhecer, eu não consigo ler, põe a palavra em áudio. Você vai ouvir. É só você colocar a palavra em áudio, vai aparecer lá. E você vai colocando, e sinceramente não precisa nem mudar, vai a sequência. Se você botar Mateus, vai Mateus até o final. E vai indo. E você vai ouvindo a palavra, pelo menos você está ouvindo, alguma coisa vai entrar, alguma coisa vai acontecer. O despertar vai acontecer, e aí você, então, por conta própria, vai poder fazer isso sozinho. Mas enquanto isso, cuide enquanto é tempo. Diz a palavra que a gente precisa buscar enquanto é tempo. Chegará um tempo que buscaremos e não acharemos. Eita! Olha que ele vira para as outras 5 e fala, ele nem abre a porta. A porta se fecha não, a porta se tranca. Para que ninguém entrasse. E elas batem e falam: Senhor, Senhor, abre por favor. E ele vira e fala: eu não vos conheço. A verdade é que eu não os conheço. Deus me livre, gente. Não estavam lá? Não estavam fazendo as mesmas caminhadas? Mas será que seus corações estavam entregues? Será que elas estavam atentas de verdade? Em vez de despertar? O fato de estar junto, de fazer tudo junto, de cantar, de pregar, de dançar, de fazer e acontecer, não significa nada se o meu coração não estiver. A palavra dele diz: entrega o teu coração. Só entrega o teu coração. Confie de todo o teu coração. Eu vou fazer morada no teu coração. O teu coração é o segredo. Então eu preciso dar espaço para que ele possa operar dentro do meu coração. Amém? Que é a fonte da vida. Aleluia. Aleluia. Entrada dada, vamos nessa. Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Porém, dentro desse poderoso feito, existem outras coisas que Deus queria que em Jesus tivéssemos acesso. Em Efésios capítulo 5, já pode abrir, tá? Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 2, Paulo fala para podermos seguir o exemplo de Deus em tudo quanto fizermos. E um desses exemplos podemos ver nesse mesmo capítulo, sobre o amor. Nós somos filhos muito amados, totalmente amados e inexplicavelmente amados. E dentro desse contexto, ele nos manda sermos cheios de amor um pelos outros. Você consegue amar seu irmão como ele chama? Como Deus chama? Você consegue agora, olha para o teu irmão aí, olha, dá uma olhada,
Estou virando Lucas, Lucas está me mirando. É isso. Você consegue amar? Você consegue perdoar todas as falhas dele? Você consegue? Você consegue seguir a caminhada com ele, mesmo que ele fale de você? Você consegue continuar sendo a pessoa amável com ele, mesmo sabendo que ele não é o mesmo com você? Ou você vai dizer, não vou andar com esse porque é duas caras. Não, ó, tá aqui sorrindo pra mim, mas por trás. Deus fala pra gente amar como Ele ama. E Ele sabe muito bem quem somos nós. E mais duas caras que nós somos com Ele não tem. E mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele nos prefere. Mesmo assim Ele nos escolheu. De tal maneira, ao ponto de enviar o seu Filho, ao ponto do Filho enviar o seu Espírito, e ao ponto do Espírito fazer de nós sua morada. E mesmo assim nós nos desprezamos, mesmo assim escolhemos outras coisas, outros lugares, outros momentos, outras casas. Nós precisamos ficar atentos porque Ele está nos ensinando. E aqui em Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Em tudo quanto? Pensa em tudo que você vai. Tudo é tudo, gente. É tomar banho, etc, 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 como eu vou falar. É tudo. Tudo quanto fizer. É cozinhar, é limpar, é cuidar do filho, é cuidar do marido, da esposa. Em tudo, como Deus. Como Deus. Porque Ele é o nosso maior exemplo. Como filhos muito amados, verso 2, sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como suave perfume. Ai, que coisa linda. A gente precisa seguir o exemplo do nosso Pai. Nós precisamos seguir o exemplo que Cristo deixou para nós, porque Ele nos amou mais do que tudo, ao ponto da sua entrega ser para Deus um perfume suave. Mas a forma de eu demonstrar esse amor, como já falamos no fruto do amor, é amar o nosso irmão. É andar junto com o nosso irmão. É se importar com o irmão. É se preocupar com o irmão. Se for necessário, até perder noite de sono, até saber sobre o irmão. Mas não desprezar. Deus sempre sabe. Deus está no controle. Me cobram muito e dizem assim: você precisa cuidar de você, você precisa olhar para você, você precisa. Eu não consigo, porque a minha vida é movida por Ele, e sendo movida por Ele, eu sou movida por vocês. Então, enquanto cada um de vocês não estiverem bem, eu não estou bem. Enquanto cada um de vocês não estiverem alicerçado na verdade, eu não estou bem. Enquanto vocês não estiverem com a vida firmada com Cristo, eu nunca vou olhar para a minha. Porque a minha vocação e a minha vida está para viver a dele. Então nós precisamos, em amor, amar uns aos outros, nos importar uns pelos outros, nos preocupar uns pelos outros e ir atrás uns dos outros. Não ficar esperando que o Espírito Santo desça, porque às vezes o Espírito Santo está falando, mas a pessoa está tão magoada, ela está tão entristecida, ela está tão chateada que ela não está ouvindo, e talvez você seja o canal para que ela ouça. Talvez você seja o canal para que ela não se perca. Talvez você seja o canal para que ela não olhe para trás. Talvez você seja o canal para que ela não enfraqueça. Mas a gente deixa o nosso orgulho nos dominar. Olhamos para o nosso próprio umbigo no momento que a gente tem que olhar para o próximo e ajudar o próximo. Não é olhar no momento de julgar e apontar, mas é olhar no momento de estender a mão e dizer: você não está só. Você não está só. Eu estou aqui por mim e por você. E quando eu puder, eu vou fazer. Até onde eu puder, eu vou fazer.
eles fazem, mas você pode fazer também, muito mais até se quiser. Aquele grupo que eles têm de correr atrás das pessoas, de ir atrás, de se importar, de recepcionar com carinho, com vontade, você também pode fazer muito mais. Porque o mesmo Espírito que está incomodando eles, que está operando neles, está aqui hoje dentro de você, operando dentro de você. Então você pode muito mais. Mas aí que está, qual é o nosso interesse? Será que nós estamos fazendo o que essa palavra está dizendo? Ou será que eu só estou olhando os meus interesses e basta eu receber que está tudo certo? Não consigo descer na cabeça, no travesseiro e saber que alguém está precisando de alguma coisa, seja lá qual coisa seja. Às vezes de madrugada eu estou mandando mensagem. E eu sei que isso não é uma falta de educação, mas querido, me desculpa, se o Espírito me incomoda, eu vou mandar. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para servir. Amém? Então nós precisamos deixar que Cristo ocupe, como diz Gálatas 6, 5, ocupe o nosso interior, domine o nosso interior, controle o nosso interior, ao ponto dessas coisas serem mantidas dentro de nós. Não por um momento emocional, mas uma realidade que a nova criatura precisa ter. Uma das realidades que a nova criatura tem é o amor. Lá em Coríntios 13 vai dizer que o maior de todos é o amor. Eu posso falar em línguas, eu posso ser gentil, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver amor, eu nada tenho. Porque o maior de todos eles é o amor. Então, se eu conheço o amor, se eu fui salva pelo amor, eu preciso deixar que o amor me conduza. Eu preciso deixar que o amor me dirija. Eu preciso amar como Ele me amou e me ama. Amém? O despertar da igreja é para isso também. Porque nos últimos dias o que a gente mais tem visto é um querendo comer o filho do outro, é um querendo matar, é a igreja matando a outra, é a igreja falando do outro pastor. Se o pastor pecou e errou, não julgue, não aponte, não joga na rede social, vai atrás, porque é uma vida que errou o caminho, mas você pode ajudá-la a voltar para o caminho certo. Não, vai para as redes sociais e põe ó, porque a igreja está o brá, porque o pastor está o brá, porque é brá, e para gente isso não é Cristo. Cristo fez isso aí por Judas. Pelo contrário, Ele sempre nos protegeu, Ele sempre nos guardou, Ele sempre nos ensinou a ser como Ele é. Então nós precisamos não deixar que esse sonho que está aí alcance nossos corações e nossas vidas. Amém? Nós precisamos despertar disso e não deixar que isso venha nos dominar ao ponto da gente se tornar pessoas insensíveis. Pessoas que não se importam com a outra, porque eu tenho uma comida que se dane o resto. Porque eu tenho minhas contas pagas que se dane o resto. Não, eu não estou dizendo que você tem que pagar as contas de ninguém, mas eu estou dizendo que você pode usar a chave que Ele te deu, que é a oração. E Paulo fala, Pedro fala, Tiago fala, ore por todos, que em todos os lugares estão passando pela mesma coisa que você. Isso está, eu acho que Pedro, mas todos eles falam sobre orar uns pelos outros. Essa é a arma que nós temos. É dessa maneira que eu posso ajudar. E é dessa maneira que nós vamos fazer, amém? E outra arma que Ele nos deu é de animar. Pega a mão do teu irmão. Dá uma sacudidinha, talvez ele esteja dormindo. Isso. Talvez esse friozinho, esse tempo assim, esse domingo assim, é domingo de tomar um caldinho, ficar bem debaixo, pertinho, né? Então dá uma sacudidinha aí. Sacode. Acorda, igreja. A gente tem que se importar mais. A gente tem que amar de fato de verdade. A igreja de Atos 2, elas tinham isso. Eles tinham isso. Se você pega e lê no original, você vê que é muito mais além do que essa tradução nos mostra. Eles tinham esse prazer. A igreja nasceu no prazer do amor, na junção do amor, na orientação do amor, e ela precisa ir para o fim nessa direção. É retornar para a origem. Qual é a origem da igreja? Que se perdeu com o passar dos anos, com o passar dos séculos, outras coisas tomaram seu lugar, outras funções tomaram seu lugar, sendo que quando ela nasceu
não nos condene ou nos seduza e nos leva a cometer. Amém? Vocês entenderam? Amém? Posso dar seguimento? Posso de verdade? Então diga, pode? Amém? Satanás e o mundo têm todo o interesse de impedir que conheçamos o amor desse Deus. Com isso, ele impede de amarmos o próximo. Sem o conhecimento sobre Cristo, desconhecemos Deus Pai e nunca conseguiremos amar o próximo. Pois é através da ação de Cristo em nós que se desenvolve um dos maiores e poderosos dons, que é o fruto do Espírito, que é o amor. Eu não posso ter essa ação desse dom, desse fruto dentro de mim, se eu desconheço. Conhecer a Cristo me leva a conhecer Deus Pai. Quando Cristo veio e começou a falar sobre o Deus Pai para os seus discípulos e para a multidão, eles desconheciam quem ele era. E ele falou: eu vim para mostrar o caminho até o meu Pai. Eu vim para que vocês conheçam que o meu Pai não é o que vocês pensam. O meu Pai é um Deus de amor. Ele continua: não vim cumprir a minha vontade nem fazê-la, mas vim cumprir e fazer a vontade do meu Pai. O tempo inteiro, Cristo em terra aponta o Deus como Pai. O Pai de amor, o Pai que nos amou, o Pai que nos escolheu, o Pai que nos separou. Um Pai, vai dar para pregar. Um Pai. E os discípulos olhando e sem entender. Depois eles começam a entender, um pouco lento, né? Porque Felipe, nos últimos dias, Felipe, Pai, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e fala: meu Deus, não acredito. Eu estou esse tempo todo contigo e você ainda pergunta para eu mostrar o Pai. Será que você não percebeu quem é o Pai? Cristo estava na terra mostrando o seu Pai no seu próprio corpo, mostrando a ação do amor desse Deus todo-poderoso. E hoje nós temos essa ação em nós. E o Espírito Santo tem o devido e poderoso dever de nos ensinar, de nos fazer entender e de nos levar a viver essa supremazia chamada amor. Amém? E dentro disso tudo, o Espírito vai desenvolvendo a cada dia, vai limpando a amargura do nosso coração, vai tirando o orgulho, vai tirando a altivez, vai tirando os pensamentos que a gente acha que é certo. Eu sei que é certo. Na minha família, a família Gouveia, tem um lema que é a teimosia do certo. Eles sempre são certos. Eu estou dentro desse contexto, mas eu estou lutando contra isso. E como eu estou lutando contra isso? Porque eu estou reconhecendo que nem tudo eu sei. Que eu não sou certa de tudo. E que eu preciso quebrar minha crista e entender que você não sabe disso, vai aprender. Mas na minha família, esse Gouveia, eles têm essa mania. Essa mania. Não estão reunidos, meu Deus. É um sei pra lá, um sei pra cá. E é um sei pra lá, um sei pra cá. Não, eu sei, não, mas eu sei. Gente, tá nervoso, né? Não, Grace? Tão nervoso, danado. Hoje eu olho e fico assim. Eu fico tensa. Antigamente eu era na briga. Não sei. Porque eu tenho dessa maneira. Eu não sei o quê. Mas eu sei. Gente, a gente não sabe de nada. Então não podemos dizer que sabemos sobre Cristo se de fato não sabemos de nada. Se o que sabemos ainda não é nada. Paulo declara isso. Eu ainda estou no processo de saber. Eu ainda esforço meu corpo para conhecer. Cheguei até aqui, mas ainda não sou o que deveria ser. Não sou o que deveria. O homem que escreveu tudo isso que estamos vendo, ele reconhece que ele não sabia nada. Por que eu vou dizer que eu sei alguma coisa? Se de fato nada sei. Tudo que sabemos é que o Espírito nos leva a viver. Então assim, vamos aprender com ele esses últimos dias, que a gente não sabe quando, se vai ser daqui a 1000 anos, se vai ser daqui a pouco, se vai ser amanhã, não sabemos. A palavra do Senhor diz que vai ser um piscar de olhos. Chegou. E não vai dar tempo de arrumar nada. Não vai dar tempo de preparar nada. O processo que vivemos até que ele venha é o preparo.
Somos levados a amar como Ele nos ama. Somos levados. Eu não gosto de falar de mim, eu não tenho muito essa coisa, mas eu falei sobre um pouquinho de mim. Sobre a quietude que há de mim por amar demais. A minha filha esses dias postou, ai, a minha mãe, essa bondade, não sei se foi bondade, se foi amor, da minha mãe, revoltada. Porque, eu sou assim. Mas é porque Ele está dominando meu ser. Literalmente Ele está dominando meu ser. Se eu posso olhar para uns anos atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. Se eu estivesse com o pensamento que eu tinha. Eu não faria o que eu faço hoje se eu tivesse o pensamento que eu tinha. Então eu posso contemplar na minha própria vida a transformação chegando e alguma coisa acontecendo. Eu não sou mais aquela, mas eu ainda não cheguei onde eu deveria. Eu estou no processo. Então quando a gente refere e avalia a nossa própria vida, a gente começa a analisar. Eu ainda não cheguei onde eu deveria, mas eu também não sou mais aquela que começou. Não pode, Maria? Você é a mesma que entrou aqui alguns meses atrás? Não. Hoje só tem tudo de Maria aqui, eu acho. Mariana. Eu chamo de Maria, tá? A Mariana mas mesmo assim é única, tá, Mariana? É a única. Então assim, você não é mais a mesma que você iniciou. Nas nossas conversas eu posso ver isso. Como mudou? Como que é outra pessoa? Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Maria também, Maria Vitória. Aí, me assistindo, é outra pessoa. Em breve vocês vão ver ela mais aqui. Mas a gente começa a ver porque a palavra vai entrando. E alguma coisa tem que acontecer, gente. A palavra dele diz que onde ele está, coisas extraordinárias acontecem. Evidências poderosas acontecem. Evidências do quê? Do poder, do amor, da manifestação, da presença. Não tem como ele estar e nada acontecer. Tem que acontecer. Então quando eu avalio a minha vida, eu preciso refletir dentro de mim e ver, não, está acontecendo sim. Eu não sou mais aquela briguenta, aquela arrogante, aquela que se achava dona da razão de tudo. Alguma coisa está acontecendo. Eu não sou mais aquela pessoa irada. Estou mais calma. Alguma coisa está acontecendo. Sabe o que é isso? Jesus, que está entrando e tomando o espaço que é dele dentro de nós, fazendo a morada que ele pode. Amém? E abre aí comigo João capítulo 15, verso 9 ao verso 12. É o penúltimo tópico, tá? Caminhando para o final. João, maravilhoso, dirigido pelo Espírito Santo, escreve: eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou. Ele está possuído pelo Espírito de Deus. Isso é Jesus falando e João relatando, né? Eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu. Verso 10. Se vocês obedecerem aos meus, permanecerão no, assim como eu, e permaneço no seu. Olha que para aqui. Eu obedeço os mandamentos dele, então eu permaneço no seu amor. Assim como ele obedece os mandamentos do Pai e permanece no amor do Pai. Vocês entendem que como Cristo é, nós somos? Tudo que ele faz, nós fazemos. Tudo que ele fez na cruz foi dar origem a isso em nós. Então, se eu simplesmente guardo os seus mandamentos, eu tenho a ação do Espírito Santo, que é o que nós estamos falando, e com a ação do Espírito Santo, ele nos trabalha, nos aperfeiçoa, ao ponto de fazermos como ele faz. Então, guardar a sua palavra é estar no amor dele, estar no amor dele, é estar no amor do Pai. Amém? Verso 11. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês
transbordar. Alguém já transbordou de alegria? Eu já tive essa experiência. É muito bom, né, Lúcia? E é incontrolável. Não dá. Eu caí no chão. E o negócio ia me dominando. Eu falei, que é isso? Eu queria parar e não conseguia. Quando eu saí dali, eu saí outra pessoa. Porque eu transbordei da alegria dele. E eu falo pra ele, eu quero mais. Eu quero continuar transbordando a sua alegria. Eu não quero que o mundo, nem o inferno, consiga apagar essa alegria do meu interior. Eu não quero que a circunstância, as palavras duras do homem, as decepções que tem por aí, porque o ser humano decepciona o tempo inteiro. E se você ficar olhando para ele, você vai deixar Cristo. Por isso que eu digo, não baseia o que o homem faz com você, como se Cristo estivesse fazendo. Porque o homem é falho e ele adora decepcionar. Mas o Senhor nunca nos decepciona. Ele sempre permanece fiel, nos alegrando ao ponto de nos transbordar da sua alegria. Amém? Verso 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo. Olha para o irmãozinho agora de novo. Olha para Mateus. Mateus, está de travego hoje, Mateus? Ó, Mateus. Está de travego, Mateus. Acho que mudou de time, Mateus. Não, Mateus. Acho que é flamenguista agora, hein, gente? Olha. Descontraiu um pouquinho, né? Mas não parece. Recebe, Mateus. Time bom. Nós precisamos, gente, deixar os Espírito Santo nos controlar. Sabe? Perdoar as ofensas. Cara, eu sou tão ofendida. Hoje não me faz mais efeito. Mas um tempo atrás fazia. Sabe que é você não ligar porque pensa a seu respeito? Porque o que de fato te importa é Cristo? Chega a esse nível. Eu estou prosseguindo para esse. Ainda não cheguei nesse não, tá? Tem hora que tem coisas que... Então se ainda balança é porque eu ainda estou no processo. Mas eu estou conseguindo. Você também consegue. O mesmo Espírito que operou na vida de João, ao ponto de ele conseguir escrever essas revelações de Jesus, é o mesmo Espírito que está aqui hoje dentro de mim e de você. E que pode nos levar muito além do que a gente pensa, ou mesmo deseja. Esse é o nosso Espírito Santo, amém? Queridinho Espírito Santo, como diz o pastor Deise. Tá, foi até aí. Tem que continuar. Então, mediante a isso, ele vai nos ensinar a amar. Ele vai nos ensinar a perdoar. Não é fácil perdoar, gente. Não pensa que é, porque não é. A gente fala perdoa, a gente ora, perdoa. E você que está ouvindo a oração, você primeiro pensa nas ofensas, nas dores. Isso machuca. Por isso que é um processo. E por isso que isso não é o homem que faz. Não é o mundo falar do homem, sim o efeito do Espírito Santo dentro de nós. Porque é ele que nos convence de todas as coisas. E é ele que nos leva a entender que é melhor perdoar do que guardar o rancor. A raiva não faz bem. Ela é causadora dos cânceres. Sabia que o câncer, a raiz dele é a falta de perdão? Então muitas pessoas estão vivendo uma maldição que Jesus já levou sobre si e já nos curou de todas elas. Nós estamos debaixo dessa maldição, amém? Amém, Lúcia? Glória a Deus. Venceu. Vem quinta-feira, vocês vão saber. Eu acho que vai ser quinta mesmo, nós somos as mulheres. Quinta ou quarta. Você colocar os dois em casa, não é isso? Então, vai ficar atento ao telefone. Um dos dois você não se importa. Então assim, nós precisamos começar a deixar o Espírito Santo nos dominar. Porque senão essas coisas vão nos dominar. E só causa afastamento de Deus. E afastamento de Deus causa o quê? Tudo que Jesus aboliu na cruz. Porque a palavra do Senhor diz que em Cristo o maligno não toca. Em Cristo não fala de Cristo. Então eu não posso dizer, eu estou em Cristo, mas eu não venho ao culto. Eu estou em Cristo, mas eu não assisto uma palavra. Eu estou em Cristo, mas eu não sei. Eu estou em Cristo, mas eu não oro. Eu estou em Cristo, mas eu não adoro. Você não está em Cristo, você está em Cristo de boca para fora. De fato, verdade, você não está em Cristo. E aí, abre abertura para quem? Eu atuar.
almas que faz o que com a nossa carne? Tudo que a carne deseja. E o que a carne mais tem é raiva. Raiva porque não faz a vontade dela. Então ela cria raiva. A raiva cria a raiva do quê? Do ódio, do rancor. E vai indo, gente. Ó, é uma raiz. Então nós precisamos, hoje isso é a nossa vida também. Liberar perdão não é fácil, mas é tão bom. É tão bom você liberar perdão, é tão bom você perdoar. Vira o teu irmão, pergunta se você fez alguma coisa pra ele, pergunta. Isso. Sei que vocês não gostam muito disso, hoje eu estou falando demais. Não, perdão, fala assim, me perdoa, mesmo assim. Me perdoe, tá? Amém, igreja? Último tópico. Dentro desse sono, que está tentando entrar na igreja, isso é, em nós, seu corpo, o corpo de Cristo, pois tem o efeito de desligar. Esse sono, ele tem o efeito de desligar. Quantas pessoas, vou botar o dedinho aqui para não perder, quantas pessoas que a gente depara que estão vivendo de uma maneira que você vai falar de Cristo, elas acham que estão certas, elas acham que o que elas estão fazendo é o correto e o que você está falando é melhor você ficar quieto. Isso que eu não falo assim, eu não falo não. Não quero ouvir. Não tem um monte, são desligados. Não tem como a gente forçar ninguém a entender uma coisa que só é entendida por meio do Espírito Santo. Já diz Paulo, as coisas espirituais é entendida pelo que são guiados pelo Espírito. E as coisas carnais pelos que são carnais, que são naturais. Então eu não tenho como falar de uma pessoa que está vivendo o natural sobre o sobrenatural, porque ela nunca vai nem ouvir. Triste isso, né? Mas de que maneira, apóstolo, a gente pode ligá-los de novo? Primeira coisa, a sua vida é um exemplo vivo que eles podem ter o desejo de voltar para Cristo. Seja um exemplo de Cristo na terra. Seja um exemplo vivo de Jesus. Porque é pela tua vida que outros olharão e vão querer esse Cristo. Depois pelas orações, porque eles vão precisar de muito. E em terceiro lugar, no segurar as mãos. Quando eles tiverem vontade de parar. Porque isso também vai ter muito. Quantas vezes você não pensou em parar? Fala a verdade. Diversas vezes. Mas ainda bem que as pessoas seguram nossa mão, né? E não nos deixam parar. Nossos sentidos têm que estar ligados à fonte que tem o poder de nos manter. Somos pessoas com 5 sentidos, não é isso? Alguém sabe? Fala para mim. Isso. Visão, audição, olfato, tato. Somos guiados. Esses 5 sentidos têm que estar ligados a Cristo. Todo o nosso corpo tem que estar ligado à cabeça. Amém? Satanás sabe que ligados ele não poderá nos enganar. Ligados na fonte que é Cristo, nenhuma das suas armadilhas terão acesso ou efeito em nós. Ele sabe que ligado na vida, ele não vai ter acesso. E para fechar esse momento, eu quero que você abra aí João 15, verso 3 ao verso 5. Abriu? Vamos ler? Fechar esse momento? Capítulo 15 fala da videira verdadeira. E essa videira verdadeira é Cristo. E o próprio Cristo diz, ele diz que o agricultor, que é o Pai, o Deus, ele já limpou vocês. Estamos limpos, amém? Pela palavra que eles tenham falado, a palavra
separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em... Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não dá para fazer nada. O Luciano pregou na terça-feira e ele trouxe sobre o fruto, né? E ele deu Gálatas 5, que ele fala do fruto da carne também, ele fala dessas raízes, né? Porque é um galho, e dentro de um galho são vários frutos que nascem. É o que João está falando aqui, Jesus está falando. Muito fruto, são vários frutos que nascem de uma árvore, que somos nós. Significa a manifestação de Deus dentro de nós vai nascer em quantidade, ao ponto de você alimentar quem tem fome, ao ponto da sua folha servir de remédio para quem está doente e de firmeza para quem precisa. Amém? Vocês recebem essa palavra nessa noite? Amém? Se animaram para sair de casa e ouvir